Boa noite, pessoal. Meu nome é Anne Lima, sou aqui de São Paulo. Muitos de vocês já me conhecem, mas para quem não conhece, eu apoio André Janones para deputado federal em Minas Gerais, mesmo sabendo que eu não posso votar nele. Na verdade, ninguém fora do estado pode. Por que eu estou fazendo esse vídeo agora? Eu estou fazendo esse vídeo agora por um motivo. O André, ele recebeu... Na verdade, o André ele não pode mais falar mal de políticos, mesmo que os políticos estejam errados. Então, quem acessar a página dele vai ver o quê? Vai ver que a justiça censurou o André. Claro que eles têm todo um embasamento legal para fazer isso, eu entendo. A gente está próximo às eleições e qual que é o problema? A temática que a gente vai abordar hoje é o seguinte: durante as eleições, que é o momento que a gente tem que compartilhar as opiniões, no meu ver, que é o momento que a gente tem que conversar, que a gente tem que se expor, é o momento que mais eles fazem com que os candidatos sejam mais polidos. Eles não deixam os candidatos se mostrarem como são. Não sei se vocês já repararam, até nos debates. Tudo bem, eu entendo. Claro, ninguém vai deixar, por exemplo, um candidato se exaltar a ponto de agredir o outro. Isso não vai acontecer. Mas eles têm regras de ética que faz o quê? Faz com que nós não conheçamos realmente o perfil dos candidatos. Porque eles precisam ter uma norma, uma ética de comportamento. Então, como a gente só vê os candidatos de 4 em 4 anos, nos horários eleitorais e nos debates, claro, que são feitos ou por eles gravados, assim como eu estou gravando isso agora, tá? Ou então nos debates da televisão, que claro, sai uma faísca aqui, outra faísca ali, né? Mas eles têm que ser comportados. E isso desculpa, me enrolei, mas tudo bem. Isso acarreta o quê? Acarreta que nós não conhecemos o nosso candidato antes das eleições. Pelo menos não na sua forma de se comportar, de falar, entendeu? Aí é que eu falo, muito, tirando a revolta do André, eu concordo com o André de ele estar revoltado, porque o André, ele é o que ele é. Desde antes das eleições, o trabalho dele começou já faz muito tempo. Como eu já disse para vocês, quem não conhece o André Janones, né, o número dele é 7040, ele é candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Há 9 anos ele tem um projeto, ele é advogado, então ele trabalha para pessoas que não têm condições de pagar um advogado e estão na fila do SUS. Ele atende essas pessoas para quê? Para que elas consigam remédios, exames, operações, cirurgias, entendeu? Ou melhor, entenderam? Coisa que é garantida para a gente em Constituição. Nós temos em Constituição o direito à saúde, mas nós não temos uma saúde de qualidade. Eu mesma, como já disse em outros vídeos, eu tenho alguns problemas de saúde, alguns até, digamos, no momento bem sérios, tratáveis mais sérios, e eu estou aguardando mais um pouco, para que alguém, digamos,
resolva. Na verdade, não é alguém, é o sistema, né? A gente fala alguém como se alguém pudesse nos ajudar, mas não pode. Por quê? Porque o sistema é falho. Essa é a verdade. O sistema é falho. O sistema é falho por quê? Porque a máquina administrativa tem regras, a gente tem muita burocracia, necessitamos dela, não estou dizendo que não, mas não tem triagem, pelo menos não uma triagem adequada. Você não tem médicos suficientes para atender a demanda. É claro que você, por exemplo, chega num pronto-socorro, tem 2 médicos e são 500 pacientes para que esses 2 médicos atendam. Eles vão conseguir atender vocês com qualidade? A mesma coisa acontece na educação. Você pega uma sala com 40 alunos, um professor, sem um auxiliar de classe. Você acha que eles vão conseguir? O professor vai conseguir, no caso, atender 2 ou 3 alunos individualmente que tenham dificuldade na matéria, sendo que ele tem a responsabilidade de ensinar a sala como um todo? Não vai. Ele pode tentar, ele vai passar lição de casa, entendeu? Ele vai chegar, ele vai fazer o possível. Só que ele tem mais salas, mais classes, ele tem que trabalhar, ele ganha pouco. Então, como é que fica? A gente tem uma educação defasada. Não por culpa do profissional, mas por culpa do sistema. E o mesmo acontece com a saúde. Filas enormes. Você está lá numa fila esperando. A fila vai. É como se você estivesse dando a volta, nem é no quarteirão, é como se você estivesse dando a volta na sua cidade. Independente do tamanho da sua cidade. Se for pequena, pode dar 2 voltas. Entendeu? A segurança, mesma coisa. Tem policiais que tem viatura e não tem gasolina. Ou então o número de policiais para o tamanho da cidade é reduzido. Só que durante a campanha se pergunta muito o que você fará para melhorar a saúde e a educação, não é? Só que tem candidato que tem carreira, que é uma coisa que não deveria existir na política. Nós temos nomes, e eu não vou citar quais. Por exemplo, fulano Neto. O bisavô dele foi da política. Aí o vô dele foi, aí o pai dele foi, agora ele é. E agora ele tem filhinhos que estão iniciando na política. Isso pro cargo de vereador a presidente. Entendeu? Vocês podem até ver. Na sua cidade, dá uma olhada nos candidatos da sua cidade. Quantos deles não tiveram pelo menos um parente que já tenha sido ou vereador, um cargo político qualquer, né? Não importa. Então eles transformaram a nossa política num plano de carreira, onde não há concurso, não há testes, há simplesmente o carisma, né? Você chega lá, conversa, fala assim, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Aí o que acontece? Quando a pessoa chega e é eleita, muito do que ela prometeu fazer, ela se diz impossibilitada de fazer. Só que quando uma pessoa assume, por exemplo, a prefeitura de uma cidade, ela sabe que aquela cidade está com problemas. É claro que se estivesse chovendo dinheiro na prefeitura, além do dinheiro que algum prefeito ou vereador possa embolsar, eles não iam dar na cara, digamos assim, deixando a saúde desamparada, a educação. Eles iam investir, pelo menos um pouco aqui, um pouco ali, entendeu?
Agora não. Só um minuto. Agora, na época das eleições, eles fazem questão de que o candidato não se mostre como é. Quando o André ele fala da questão de termos na grade curricular as noções de direito, é muito importante, porque a gente não sabe mesmo os direitos que a gente tem. Quantas pessoas, por exemplo, elas têm exames, são exames prioritários, são exames que são emergenciais, mas elas não sabem que elas podem ir até o Ministério Público, entendeu? E falar, não, meu filho, meu pai, precisa, e entrar com uma ação. Elas não têm ideia. Quem nunca pagou aposentadoria, quem trabalhou ruralista, trabalhou, nunca pagou aposentadoria, não sabe que existe o LOAS. Que ele pode pegar, procurar um advogado pela OAB, que não vai pagar nenhum advogado e ainda pode, você entendeu? Ter uma aposentadoria. São exemplos que eu estou dando. Eu posso estar falando coisas, por exemplo, pode ser que alguma coisa do que eu esteja falando esteja errada, porque o advogado aqui é o Janones. Mas é um exemplo que eu estou dando, por quê? Porque exatamente por isso. Eu não tive noções de direito. Então, se eu disser alguma coisa errada aqui, talvez eu não estivesse agora errando, porque durante o meu ensino, tanto fundamental como ensino médio, eu já tivesse uma noção dos meus direitos. Outra coisa também, que é a questão, né, das promessas. Porque o político ele faz qualquer coisa para se eleger. Então eu acho interessante realmente essa coisa do estelionato eleitoral, que é uma outra proposta do André. Por quê? Porque o político ele vai passar a ter que ser sincero. Ou seja, ele vai ter que falar, sim, a minha intenção é investir, fazer isso, isso, isso. Porém, eu sei que a prefeitura está com problemas aqui, eu dependo da votação deles ali, eu dependo disso, eu dependo daquilo. Então, vai ser a partir daí, a eleição, ela passa a ser mais limpa. Pelo menos nós teremos informações de que algumas coisas poderão acontecer, sim, outras não. Agora, eu fiquei chateada pelo que fizeram com o André, da forma que fizeram, né? Ele que está fazendo uma campanha eleitoral, ele não teve espaço para fazer essa campanha na televisão. Ameaçaram tirar, como ele é advogado, ameaçaram tirar o registro dele da OAB para que ele não pudesse advogar. Ameaçaram tirar o direito dele de ser candidato, né? Que é uma coisa que também fico pensando. Por que eu fico pensando? Vocês acham, assim, que se por acaso o André ele não representasse um problema para os grandes, né? Eles estariam tão interessados em atrapalhar a candidatura do André? Eles estariam entrando com tantos processos contra o André? Quantas pessoas vocês veem, seja desde aquela conversa de padaria, tá? Até as publicações no Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, que falam mal dos candidatos. Isso é até interessante porque é praticamente comum.
já é da nossa cultura. É cultural isso daí. Que é assim, eu sou candidata do partido A. Então o partido B vai fazer o quê? O partido B, ele vai, não diretamente, ou até diretamente, chegar e falar mal de mim. Não é isso que a gente vê sempre? Um atacando o outro, meio veladamente, às vezes até explicitamente, e não acontece nada. E o uso da palavra, o interessante é que o uso da palavra, o peso da palavra, ele muda o que não deveria. Pense bem, se eu chegar para você, eu sou do partido A, e eu chego pro partido, no caso, no meu programa, no partido B, e falar assim: por que o partido B está há tantos anos no governo e o dinheiro some e não tem investimento? Certo, eu estou dizendo que o dinheiro não está sendo investido. Obviamente, eu estou dizendo que esse dinheiro não está sendo usado para. Então, eu estou também dizendo que esse dinheiro está indo para algum lugar. Ok? Eu estou chamando de ladrão. Mas eu não posso chegar e falar: você é o ladrão. Mas eu posso dizer que ele está assumindo com o dinheiro público. Então, ao invés de chamá-lo de ladrão, eu devo chamá-lo de mágico. Bonito, né? É verdade, o mágico das finanças. Só que ao contrário, né? Em vez de ser a favor do povo, a favor dele mesmo. Então, eu não vou... Eu fiquei chateada, já disse isso várias vezes e eu peço desculpa por estar repetindo. Eu realmente estou repetitiva hoje. Porque tem certas coisas que a gente desacredita. Porque num país lindo como o nosso, vamos falar do Brasil? Vamos falar do Brasil. Um país lindo como o nosso, turístico, onde vem pessoas de fora. O Rio de Janeiro é lindo. Eu moro no interior de São Paulo e a minha cidade é linda. A minha cidade tem cachoeira, a minha cidade tem trilha. Pelo menos deveria ter. Assim, um investimento maior, né, no turismo. E tudo parece que é feito para elite. Quem de vocês, por exemplo, qual o sacrifício que a gente tem que fazer para viajar? É um sacrifício absurdo. Então você já tem X de impostos para pagar. Não sou contra imposto, não. Contanto que ele seja em prol da população. Claro, por exemplo, se os nossos impostos... A gente paga caro de imposto, certo? Mas continua vivendo. Agora, se o meu imposto... A gente paga caro o imposto. Se o meu imposto ele fosse utilizado e quando eu chegasse no hospital, eu, minha mãe, meus sobrinhos, eles fossem bem atendidos, o meu imposto estaria bem empregado. Se houvesse, por exemplo, mais segurança, mais emprego, se o país estivesse com saneamento básico, se eles estivessem dando mais atenção à educação, claro, por que não pagar impostos? Nós estamos investindo em melhorias para nós mesmos. Tanto que nos Estados Unidos, as pessoas, se elas quiserem, né, se elas quiserem ter um plano de saúde, tem que ser pago. Elas não têm um SUS da vida. Então, se ficarem doentes, elas têm que se virar e pagar. Já no Brasil, a gente tem um SUS. E no caso, a gente tem o quê? Os nossos impostos têm que ir para o SUS, a educação. Não ligo de pagar. Pago meus impostos. Vamos pagar. Mas usem com a gente
Usem, sabe, para chamar turista, usem para investir nas cidades, usem na educação, usem na segurança. Parem de, sabe, usar nome bonitinho para bandido. Porque não é porque é político que o cara não é bandido. Então quer dizer que é o seguinte, eu não sou política. Então, não tô me candidatando a cargo nenhum, graças a Deus. Certo? Eu não sou política. Então, se eu pegar e roubar qualquer coisa, eu vou ser chamada de ladrona. Ladrona. Ah, a menina que roubou. A ladra. Ok. Agora, se eu me candidatar, você não pode me chamar de ladra? Oxe. Tem justificativa? Não tem. É isso que eu quero que vocês entendam. Que eu fiquei pensando muito, porque eu me assustei com a live do André a ponto de me doer mesmo. Não só porque por ele estar sofrendo daquela forma, mas pela hipocrisia por trás de tudo isso. Foi uma hipocrisia imensa, imensa. Não foi uma hipocrisia imensa com ele, é uma hipocrisia imensa conosco e a gente não percebe. A gente passa eleição pós eleição, vendo comportamentos e simplesmente é como se não estivesse acontecendo. Quando tá chegando a época da eleição e o prefeito, ex-prefeito, ou que vai se eleger de novo, ou não vai, ou vai se candidatar, que seja, pra outra coisa, ele vem e cumprimenta vocês, fica feliz. Olha, que coisa, né? Lembrou de mim. Só que por 4 anos, ele pode saber seu nome. Mas ele veio saber, viu, você tá bem? Como é que tá? Você tá com algum problema? Eu vi você no hospital outro dia, você foi bem atendida. Não, você vai no postinho procurar um remédio para alergia de uma criança. Não tem. E eu não tô falando da minha cidade, eu tô falando pra vocês, sabe, no geral, porque eu que tô de repouso, né? O que eu faço? Eu acabo lendo muito. Não é porque eu vou ficar aqui assistindo o que? O Chaves? Não. Apesar que eu gosto de Chaves. Mas não. Então, eu tenho que tomar meu remédio, tenho que me cuidar, claro, fazer a minha parte. Porém, eu vou fazer o quê? Eu vou me informar do que é importante. Não só pra mim, mas importante no país, no mundo. Aí você vai ver, fica pensando. Aí que você para e pensa, porque a vida é tão corrida. A gente não para, a gente não tem tempo. Você é criança, você tem que correr para ir para a escola. Se você tiver condição, você tem que correr para fazer inglês, correr para fazer o balé. Você não tem tempo. Ou então as crianças estão lá no celular, estão lá no notebook, estão no videogame. Os adultos mesmo, eles trabalham. Nós trabalhamos, né? Então, naquela correria, aí no sábado e domingo dá aquela preguiça de sair de casa. Ai, por que eu vou ler? Ai, eu vou... Já leio, no meu serviço eu leio o tempo todo. Ai, eu vou jogar videogame. Ai, eu vou deitar, vou ver um filme. Entendeu? A gente tem uma carga horária semanal, na maioria, de 40 horas semanais. A gente trabalha 3 meses para entregar ao governo. 3 meses do nosso salário é equivalente ao que a gente paga de imposto anual. Para quem paga imposto, né? Porque quem é pobre não precisa, é isento. E eles acham que isso é um favor, né? Eu tenho certeza que todo mundo que é pobre adoraria até pagar imposto, mas ter um pouquinho mais de dinheiro na conta, porque é difícil. Para pagar água, luz, manter os filhos, para quem tem filhos, a casa. Então, nesse finalzinho de conversa,
Eu só queria pedir para vocês que vocês tenham mais atenção aos seus políticos, porque a televisão não mostra quem eles são, as propagandas não mostram quem eles são, e aqueles que se mostram estão sendo censurados. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos outros meios de interação, comunicação. Então, aproveitem isso. Aproveitem isso para analisar. Não importa em quem você vai votar, quem eu vou votar, o voto é secreto. Mas ele precisa ser consciente. Não venda seu voto. Quando você vende seu voto, você vende o país inteiro. Parece que não, mas você vendeu seu voto para um vereador, você vendeu a cidade inteira. Por quê? Porque se aquele vereador, o voto daquele vereador com mais metade, digamos que metade dos vereadores compraram votos de pessoas diferentes e 2, 3, 4 honestos quiseram fazer a diferença pelo povo, aqueles que compraram você, compraram o seu voto, eles também não vão querer te ajudar. Eles vão querer embolsar o dinheiro. E o que vai ser feito? Aí eu digo para vocês, o que vai ser feito é o seguinte, eles vão vetar. E o mesmo acontece com os deputados, o mesmo acontece em todos os cargos públicos. O voto é muito sério. Você é muito importante. Não só na hora do voto, você é muito importante. Você tem que colocar na sua cabeça, você é muito importante para qualquer coisa que você resolva fazer. Entendeu? Você é responsável pela sua vida e pelas pessoas ao seu redor, porque todas as pessoas que estão ao seu redor, elas recebem aquilo que você tem de melhor ou de pior. Então sorria, viva bem, trate os outros bem. Gentileza gera gentileza. E ao Janones eu digo, agora que a gente está terminando, eu digo para quem apoia ele, vamos apoiar mesmo, vamos compartilhar, é hora da gente se unir, é hora da gente mostrar que o fato de ele não poder falar não tira o nosso direito de ter voz, de ter vez. E dizer a ele que ele é importante e que nós, assim como nós somos, e que a gente vai mostrar essa importância, no caso, os mineiros vão mostrar a importância que tem em Minas, votando no André e nos candidatos conscientes do que estão fazendo, eu em São Paulo, mais os paulistas e todos os outros estados, porque agora nós podemos conversar, dialogar, com respeito, muito se aprende. Não esqueçam disso, tá bom? Qualquer coisa vocês podem comentar, vocês podem compartilhar, vocês façam o que você quiser, só não esqueçam de que muito depende de nós. Tenha uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima vida. Sejam sempre muito gratos e felizes.